Sejam bem-vindos a este emocionante vídeo, que mergulhará fundo na história de vida de um dos personagens mais fascinantes e inspiradores da Bíblia, Gideão. Preparem-se para explorar os pontos fortes e fracos desse notável líder, cuja jornada é uma fonte inesgotável de desafios superados e lições valiosas. Ao longo dos próximos minutos, vamos descobrir como Gideão, da tribo de Manassés, enfrentou os midianitas e liderou uma reviravolta surpreendente, ensinando-nos valiosas lições para nossas próprias vidas. A jornada de Gideão. A história de Gideão começa em um período de tumulto e opressão na história de Israel. Os midianitas, uma nação vizinha, haviam lançado uma sombra de medo e de desespero sobre o povo israelita, saqueando suas colheitas e reduzindo-os à pobreza. Foi nesse cenário de desafios intransponíveis que Gideão, um membro da tribo de Manassés, emergiu como uma figura notável. O destemor de Gideão para enfrentar as adversidades logo se tornou evidente. Mesmo quando a maioria se curvava perante a pressão dos midianitas, Gideão recusou-se a se render à opressão. Sua coragem, embora muitas vezes silenciosa, era um facho de esperança para aqueles que ansiavam por libertação. Ele questionou a narrativa que afirmava que os israelitas eram impotentes, levantando sua voz contra a injustiça e rejeitando o papel de vítima. No entanto, Gideão também carregava o fardo da dúvida pessoal. Apesar de sua coragem pública, ele enfrentou momentos de incerteza em relação a si mesmo e ao seu propósito. Questionou se tinha as qualidades necessárias para liderar seu povo rumo à liberdade. As sombras da insegurança pairavam sobre ele, alimentando uma batalha interna entre autoconfiança e autodesvalorização. A jornada de Gideão não foi apenas uma luta contra os opressores externos, mas também uma batalha interior para encontrar sua verdadeira identidade e força. Ele personificava a tensão entre a determinação de fazer a diferença e a hesitação que o afligia em seus momentos mais solitários. No entanto, sua disposição em questionar, sua coragem para enfrentar o desconhecido e sua busca incessante por um propósito maior o prepararam para uma jornada extraordinária. Pontos fortes e fraquezas de Gideão. A história de Gideão nos convida a explorar os pontos fortes que o fizeram emergir como um líder notável, assim como suas fraquezas humanas que o desafiaram ao longo de sua jornada. A figura de Gideão é uma tapeçaria complexa de características admiráveis e dúvidas intrínsecas, tornando-o um ser humano real e profundamente humano. Pontos fortes. Coragem subestimada. Gideão é conhecido por sua ousadia em enfrentar os opressores midianitas, mesmo em situações de desvantagem numérica. Esse traço de coragem é exemplificado quando, mesmo no ambiente opressivo, ele é encontrado debulhando trigo no lagar, escondido dos midianitas. Sua coragem silenciosa inspirou outros a seguirem seu exemplo, uma qualidade essencial de um líder. Discernimento e estratégia. A habilidade de Gideão de buscar a orientação divina é um testemunho de seu discernimento e sabedoria estratégica. Quando ele coloca uma fleece de lã, ele demonstra um desejo genuíno de fazer a vontade de Deus de maneira cuidadosa e considerada. Seu compromisso em entender a vontade divina antes de agir revela sua profundidade de pensamento. Habilidade de mobilização. Gideão reuniu um exército diversificado, mostrando sua habilidade de unir pessoas de diferentes origens e alinhar suas forças em torno de um objetivo comum. Ao enviar mensageiros para convocar guerreiros de várias tribos, Gideão destacou sua capacidade de liderar e motivar, tornando-se um imã para aqueles que compartilhavam sua visão. Fraquezas. Dúvida pessoal. Apesar dos sinais divinos e do claro chamado de Deus, Gideão lutou com dúvidas profundas sobre sua própria capacidade e o propósito de sua liderança. Quando Deus o chamou, ele questionou: "Ai, Senhor Deus! Porque vi a face do anjo do Senhor, face a face revelando sua luta interna e busca por confirmação." Necessidade de confirmação constante. Gideão pediu repetidamente a Deus por sinais adicionais, evidenciando uma falta de confiança constante em sua missão. Ele solicitou que o fleece de lã estivesse úmido ou seco em momentos separados, buscando segurança adicional antes de agir. Sua necessidade de validação reflete sua batalha contínua com a incerteza. Insegurança perante o sucesso.
Depois de alcançar vitórias impressionantes sobre os midianitas, Gideão caiu na armadilha da insegurança e não conseguiu resistir à adoração excessiva dos israelitas. Ele fez uma efod, que podia ser interpretado como um ídolo, e as pessoas começaram a adorá-lo. Esse episódio destaca sua vulnerabilidade diante do sucesso e sua luta para manter um equilíbrio saudável. A história de Gideão é uma montanha-russa emocional de forças admiráveis e fraquezas humanas, tornando um personagem profundamente relativo para todos nós. A estratégia dos 300 de Gideão. O ponto culminante da jornada de Gideão revelou-se na execução da estratégia dos 300. Diante de uma tarefa aparentemente insuperável, Gideão buscou a orientação divina para determinar a melhor abordagem. O resultado foi uma estratégia ousada e inovadora que demonstrou sua astúcia e sua fé inabalável. Conduzido pela crença de que Deus estava ao seu lado, Gideão decidiu enxugar seu exército já modesto de milhares para apenas 300 homens. A escolha desafiadora de diminuir suas fileiras não apenas desafiou as táticas convencionais de guerra, mas também mostrou sua confiança na orientação divina. A seleção dos 300 guerreiros também foi cuidadosamente calculada. Gideão optou por aqueles que beberam água de uma maneira particular durante o teste no rio. Essa seleção meticulosa ressaltou a importância da disciplina, vigilância e prontidão em sua missão. Cada homem escolhido representava não apenas um guerreiro, mas um símbolo vivo da determinação e da fé que moviam Gideão e sua causa. A estratégia dos 300 transcendeu o campo de batalha. Ela foi uma demonstração prática da convicção de Gideão de que a intervenção divina poderia transformar as probabilidades. As tochas acesas e as trombetas empunhadas pelos 300 guerreiros ecoavam um chamado à coragem, um lembrete de que a luz pode ser encontrada mesmo nas circunstâncias mais escuras. A abordagem surpreendente de Gideão resultou em um ataque noturno contra o acampamento midianita. O impacto da estratégia foi devastador, mergulhando os midianitas no caos e na confusão. A estratégia dos 300 não apenas infligiu danos físicos, mas também atingiu o moral do inimigo. O exército midianita, dominado pelo pânico e pelo medo, sucumbiu às táticas engenhosas de Gideão e seus guerreiros. A estratégia dos 300 é um testemunho da importância de pensar de maneira criativa e corajosa diante dos desafios. Ela ressoa como um exemplo notável de como a confiança em orientações superiores pode iluminar o caminho em meio à escuridão. A história de Gideão nos lembra que a coragem não é apenas a ausência de medo, mas a determinação de agir, mesmo quando os ventos são adversos. O legado de Gideão e lições para hoje. A história de Gideão nos cativa com sua complexidade e autenticidade. Navegando por uma teia de coragem e dúvida, fé e incertezas, ele se torna uma figura emblemática da jornada humana. Os pontos fortes de Gideão, como sua coragem subestimada, discernimento estratégico e habilidade de mobilização, revelam sua capacidade de inspirar e liderar. No entanto, suas fraquezas, como suas dúvidas pessoais, necessidade de confirmação constante e insegurança perante o sucesso, lembram-nos de que a liderança também é uma jornada interna de autodescoberta e crescimento. A narrativa de Gideão ressoa através dos séculos, ecoando como um lembrete de que líderes são seres humanos com suas próprias lutas e vulnerabilidades. Sua busca incessante por confirmação, sua busca por estratégias inovadoras e sua coragem para enfrentar desafios reais tornam-no um exemplo a seguir. Gideão nos ensina que a liderança autêntica emerge da aceitação de nossas próprias limitações e da busca contínua por desenvolvimento pessoal. Assim como Gideão encontrou força em suas fraquezas e coragem em seus momentos mais desafiadores, somos lembrados de que a verdadeira liderança surge da resiliência, da confiança e da capacidade de inspirar outros a acreditar em si mesmos. A história de Gideão nos instiga a buscar nossa própria autenticidade, abraçar nossas imperfeições e aproveitar a força que pode surgir das batalhas internas que enfrentamos. À medida que refletimos sobre os pontos fortes e as fraquezas de Gideão, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e explorar como podemos incorporar essas lições em nossa própria jornada de liderança e autoaperfeiçoamento.
A história de Gideão é uma luz guia, lembrando-nos de que, assim como ele superou desafios intransponíveis, nós também podemos encontrar a força e a coragem para liderar com autenticidade, sabedoria e compaixão. Com isso, encerramos essa análise profunda da vida e liderança de Gideão. Que sua jornada continue a nos inspirar a explorar nossos próprios pontos fortes e fraquezas, e a trilhar o caminho da liderança autêntica em busca de um propósito maior. E lembre-se, Gideão foi grande porque se permitiu ser usado por Deus,